É possível a Bíblia revelar conhecimentos antes da ciência? Ciência revela Deus. Com Charles Mickey. Olá, tudo bem? Este é o 9º vídeo da série Ciência Revela Deus. No vídeo anterior, vimos que a Bíblia não é um livro comum, mas inspirado pelo Criador. E hoje iremos analisar conhecimentos que a Bíblia narra antes da ciência descobrir. Um exemplo é as dimensões da Arca de Noé. Até hoje, as suas proporções são utilizadas na construção naval. Segundo pesquisadores, as suas proporções conferem flutuabilidade às embarcações. Eu pergunto, como Noé tinha esse conhecimento há 5.000 anos atrás? Não existiam universidades e ele não teria uma segunda chance. Precisaria fazer na primeira e acertar, senão afundaria. Realmente, Noé foi inspirado pelo Criador para poder fazer essa embarcação nas proporções exatas. Na Bíblia, tem um livro chamado Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Cristo. E nesse livro, no capítulo 40, versículo 22, diz assim: está assentado a redondeza da terra. Nesse texto, a Bíblia afirma que a terra era redonda, há 700 anos antes de Cristo. Aristóteles forneceu evidências que a terra poderia ser redonda 400 anos depois, em 330 a.C. E o primeiro a constatar que a Terra realmente era redonda foi Fernão de Magalhães em 1519, quando ele deu uma volta ao redor do mundo com uma caravela. Como Isaías teve essa informação? E Isaías também, no capítulo 55, no versículo 10, diz assim: assim como a chuva e a neve desce do céu, faz brotar a terra, e para não tornam sem primeiro dar semente ao semeador, assim será minha palavra, não voltará para mim vazia, sem primeiro fazer o que me apraz. Nesse texto, Isaías está mostrando o ciclo da água, que a água, a neve, a chuva, desce do céu, faz brotar a terra e depois para lá tornam. E o ciclo da água, ele foi descoberto pelos cientistas apenas no século XVI, por Jean Claude e John Dalton. Como poderia Isaías ter essa informação em torno de 2.000 anos antes? O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. E no capítulo 17 e no versículo 22, ele afirma que o sorriso é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Nesse texto, ele está dizendo que ser alegre, que sorrir, faz bem. E a ciência comprova isso. Estudos, pesquisas mostram que sorrir, ser alegre, libera serotonina, endorfina, promove um equilíbrio emocional, as pessoas ficam mais relaxadas, têm mais autoestima e aumenta a sua longevidade. Isso foi escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos atrás. E a ciência, agora recente, através de pesquisas, mostram que essa afirmação tão antiga é verdadeira. Como Salomão poderia saber disso? No livro de Jó, que foi escrito há 1.500 anos antes de Cristo, no capítulo 28 e no versículo 5, diz assim: da terra procede o pão, e o seu interior está revolvido como por um fogo. Sabemos que no centro da terra tem um núcleo a 5.400 graus,
Esse núcleo é formado por níquel e ferro, mas esse núcleo foi descoberto no século passado, em 1936, pela sismóloga Inge Lehmann. Como Jó poderia afirmar que no interior da Terra haveria uma substância como de fogo há mais de 3.000 anos se os cientistas e a humanidade não tinham esse conhecimento? No livro de Levíticos, que é o terceiro livro da Bíblia, esse livro foi escrito por Moisés, e no capítulo 17 e no versículo 11, ele afirma que a vida está no sangue. E sabemos que o sangue é que transporta o oxigênio para todas as células, transporta a glicose, que é o alimento, o combustível, para todas as células. O sangue também transporta a água e faz também a limpeza do corpo, sendo que cada célula deposita na corrente sanguínea os seus resíduos e o sangue leva isso tudo para o rim, onde é feita a limpeza. O sangue também faz a defesa do nosso corpo contra bactérias, micro-organismos, através dos glóbulos brancos. No sangue tem as plaquetas que, quando ocorre um machucado, essas plaquetas, elas formam aquela casquinha para fazer estancar o sangue, para que a pele seja restaurada. E é interessante também que o sangue regula a temperatura corporal, que não pode sofrer grandes oscilações. E se um membro do corpo ficar sem o sangue, ele morre. Então, realmente, comprovamos que a vida do corpo está no sangue. E isso a Bíblia fala há mais de 3.000 anos atrás. No livro de Salmos, o salmista diz, no capítulo 139, no versículo 16, me via ainda como substância informe. Eu pergunto, como o salmista poderia saber que o óvulo fecundado no ventre materno era uma substância informe que não tinha forma, tendo em vista que nessa época não existia ultrassom, nenhum aparelho que eles pudessem ver dentro do útero materno? E na Bíblia, o número 7, ele significa plenitude e perfeição. No livro de Gênesis, narra que Deus criou o mundo em 7 dias, mostrando, através do número 7, que a obra de criação ela estava plena e perfeita. Por isso temos 7 dias na semana. Mas é interessante que após o dilúvio apareceu o arco-íris nos céus e Deus disse que aquele arco-íris era o símbolo da aliança de Deus com a humanidade. E o que me chama a atenção é que o arco-íris tem 7 cores, mostrando que a aliança de Deus com a humanidade ela é plena e perfeita. Deus criou a música para sua adoração. E sabemos que a música tem 7 notas musicais. Deus está mostrando que a adoração a Ele também é plena e perfeita. E Deus deixou a sua marca na criação. Como já falei, o número 7 simboliza plenitude e perfeição. Existem 7 unidades fundamentais: metro para comprimento, quilograma para massa, segundo para tempo, ampere para corrente elétrica, Kelvin para temperatura, mol para quantidade de substância e candela para luminosidade. E a partir dessas 7 grandezas derivam todas as outras grandezas de medida. Eu vejo que quando o Criador fez o universo e a natureza, ele deixou a sua marca, o número 7, mostrando que a sua obra era plena e perfeita. A Bíblia afirma, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que o homem foi feito do barro, do humus. Por isso somos chamados seres humanos. A palavra humana deriva do humus, barro. E fato interessante é que eu tenho aqui um livro de química orgânica. Esse livro eu usei na universidade, livro do Solomos. E nas páginas iniciais
na introdução, a vida é a química orgânica. E tem uma citação que me chamou a atenção, que diz assim, há ainda outra evidência que sugere que sedimentos de barro poderiam ter fornecido o ambiente no qual ocorreram reações que resultaram nas moléculas orgânicas necessárias à vida. A Bíblia diz que nós viemos do barro. E esse livro de química orgânica afirma que há evidências que a vida se iniciou no barro. Isso me chamou muito a atenção. Ou seja, um livro científico mostrando uma verdade bíblica. Na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, afirma que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Em 1905, o Albert Einstein descobriu que o tempo não era absoluto, que o tempo era relativo, pois todos pensavam que o tempo passava de forma uniforme. E Einstein descobriu que não, que o tempo é relativo. E a Bíblia afirmava isso há 2000 anos atrás, dizendo que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, a Bíblia já afirmava que o tempo sim era relativo. E Albert Einstein tem a sua famosa equação: energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que essa equação representa? Ela diz que energia pode ser transformada em matéria e matéria pode ser transformada em energia. Eu vejo essa equação lá no livro de Gênesis, na criação, quando a Bíblia afirma que Deus, com a sua palavra, criou todo o universo. Ou seja, a palavra de Deus, que era energia, estava se materializando nas coisas que o nosso olho pode ver. Ali percebemos que essa equação de Einstein, que ele postulou no século passado, está em perfeita harmonia com as declarações da criação no livro de Gênesis. E a Bíblia, ela tem valores de família, de perdão, de amor, sabendo que esse é o melhor caminho para a felicidade. E esses valores foram escritos há mais de 3000 anos e servem para todas as gerações. Nunca ficou obsoleto, nunca caiu por terra. O Criador, ele deixou as suas marcas na sua criação. Tem marcas do Criador no universo, na natureza, no corpo humano, em tudo o que o nosso olho pode ver. O Criador invisível se revela na sua grandiosa e complexa obra de arte que é o mundo onde vivemos. Ciência revela Deus, com Charles Miquei.